Então nós temos aqui já alguns pontos se formando. Primeiro ponto, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, né? Que é um espírito, porque se fosse visível, nós pegaríamos ele, né? Sim, sim. Mas não é visível. Então ele se infiltra nas nossas universidades, nas escolas, universidades cristãs. Na universidade já está. Na universidade já está. E em então, muitos nós vemos... púlpitos. E em púlpitos. Então, há uma prostituição. Com certeza. Teológica, bíblica, sendo formada em igrejas que são populares, igrejas que têm apreciação do público, né? Do público em geral. E há uma mistura muito grande. Então a gente acaba vivendo num momento em que nós somos chamados de fundamentalistas. Sim. Porque somos duros demais em relação às verdades bíblicas. Então nós vamos aqui já partir para algumas definições. A posição da igreja, então, deve ser uma posição da igreja de Deus, tá? Uma posição de ortodoxia bíblica. Velarmos pela escritura, né? Ortodoxia é uma palavra que vem do grego, que significa correto, né? Correto, no sentido de crer naquilo que é correto. Então, ortodoxia bíblica. Não nos demovermos nem para um lado nem para o outro em relação à escritura sagrada. Mantermos a nossa orientação bíblica correta, fundamentada. Então, pastor Sérgio, o senhor acredita que melhor formação de ministros, de teólogos, isso tem a ver? Porque lá na formação, na base, é importante que se verifique as confissões, as escolas. O que o senhor pode comentar para a gente sobre isso? Essa, para mim, é a pergunta de 1 milhão. De 1 milhão. É porque, assim, um púlpito fraco é uma igreja fraca e vulnerável. Isso significa dizer que a má formação, e em muitas igrejas, a ordenação do ministro é por demanda. E nós não vemos isso na Bíblia. É tanto que, nos dias de Paulo, primeiro século, ele vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo 3, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Se eu estivesse do lado do Paulo, eu ia dizer assim, Paulo, é o seguinte, eu sou seu amigo, eu gosto demais de você e te admiro. Mas assim, essas condições, esses requisitos, essas qualificações que você está elencando para que o ministro esteja dentro dessa visão, desse gabarito, são muito elevados. Primeiro, nós não temos tanta procura, porque a igreja é perseguida. O negócio é complicado. Por que você quer manter um nível para considerar a possibilidade de ordenação tão elevada? Primeiro século, Paulo coloca no nível que Deus, pelo Espírito Santo, estabeleceu para a igreja. Não é Paulo, não é cabeça de Paulo. É Deus que estabeleceu. Sim. Isso significa dizer que o nível é aquele. Mas, quando deu um problema na igreja lá em Atos 6, que houve uma conversa entre as irmãs que se sentiram desassistidas porque eram helenistas, e aquela confusão do capítulo 6 de Atos. Sim. E a igreja ficou um pouco estremecida. Os apóstolos sabiamente reuniram a igreja e disseram, vamos eleger 7 homens. Pastor, o senhor conhece as escrituras e sabe que a eleição de 7 ministros ali, a maioria dos comentários vão dizer que são diáconos. O requisito lá é elevado para diaconia, que sejam homens de boa reputação, fala de caráter, cheios do Espírito Santo. Sim. Fala da vida espiritual. Sim. Para diácono, e elegeram 7. A igreja na época tinha mais de 5.000 pessoas e só 7 diáconos. Só 7. Hoje o que acontece? Tem muito trabalho, o pastor pensa assim, eu preciso ordenar alguém a qualquer jeito. E vai por demanda. Mas não deve ser por demanda. Deve ser pelo que a Bíblia estabelece como padrão para o ministro, o candidato a isso, seja avaliado por uma banca séria de homens de Deus e, portanto, aprovado. E hoje, a qualificação ela está bastante complicada. O nível é baixo, a exigência é pequena e você tem uma demanda grande
porque a igreja cresce rápido e você Sim. precisa ter pessoas. Então a gente percebe uma formação deficitária, uma formação baixa, que vai gerar obreiros desqualificados. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós observamos que os responsáveis pela igreja são os anciãos, né, pastor César? Sim. São os anciãos. Os anciãos não necessariamente também eram homens mais velhos, mais experientes e mais vividos, mas eles tinham a responsabilidade de zelar pela doutrina da palavra de Deus. E a igreja olhava para eles assim. E esse zelo doutrinário, o senhor acredita que tem caído? Tem caído. E muito, né? Tem caído. E assim, pessoal, você que está acompanhando a gente, e eu sou muito grato por isso, e você que é um obreiro na sua igreja, e de repente você está dizendo assim, poxa, eu não tenho uma formação teológica, o que está sendo dito aqui é o seguinte, existem, nós sabemos disso, milhares de homens e mulheres de Deus sem formação, pessoas sérias, de oração, pessoas de Deus que servem a igreja de Jesus, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas o ponto é que é necessário. A Bíblia diz em Oséias que a falta de conhecimento traz destruição. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. É necessário. E uma coisa que você tem que entender, que ignorância não é virtude. Ai, teologia é coisa do diabo. Isso aí já é passado, pessoal. Isso é passado. O negócio realmente, e você que está acompanhando a gente até agora, é buscar aprofundar o que está sendo discutido aqui, conversado, para que você tenha discernimento através da palavra de Deus para se posicionar aí no seu lugar de trabalho. Glórias a Deus, pastor César. Muito bem explanado. Então, nós temos a primeira resposta em relação como que a igreja deve se comportar diante do espírito da Babilônia. Primeiro ponto, ortodoxia bíblica, né? Crença correta na interpretação das escrituras. Crença correta na aplicação das escrituras, não é isso, pastor César? Isso. Crença correta na formação e ordenação de obreiros e obreiras para a casa do Senhor. Não importa se ele ou ela, se eles têm baixa formação, eles vão ser levados a ter uma boa formação, porque estão aprendendo de forma correta. Sim. Então não há que se ter pressa, né, pastor César? Com certeza. Não há que se ter pressa nessa formação e nessa ortodoxia bíblica. Conforme o pastor César mencionou, o nível da igreja de Atos, no capítulo 6, o nível e a exigência é forte. Ela é alta. É muito forte. Boa reputação e cheios de Espírito Santo. Impressionante, né? Então a gente percebe então a ortodoxia bíblica como algo importante. Então voltemos nós à ortodoxia bíblica. Fiquemos com as escrituras, né?